se o mundo lá fora só estivesse devolvendo aquilo que é seu? Esse aqui é o episódio 2 da série A Arte Mostra Quem Você É. Sou a Pam, artista e canalizadora, médium mística e o que mais é possível. A gente aprendeu a discernir o que é nosso e o que não é, sem se cortar e desconectar com o mundo. E hoje vem a chave talvez que incomode mais, que é a chave do espelho. Quando criança, os outros refletem para você aprender quem você é. Você necessita dessas relações. Mas quando você cresce, o que você anda irradiando? Que espelho você é? E aqui eu preciso ser muito clara, porque é fácil entender errado. O espelho não é culpa. Se alguém te machucou, a culpa não é sua. Tem violência que é do mundo e pronto. E não tem nada a ver com você. O espelho, ele vem trazer aquilo que se repete. Os padrões, as sombras, e não culpar você, e sim de uma certa forma, te dá a liberdade e a responsabilidade, a grande chave de mudar a sua vida. Por muito tempo, eu me senti uma vítima do mundo. E isso é uma questão cultural. A gente aprende a se sentir vítima. Só que a vítima se desresponsabiliza. Se a culpa é sempre dos outros, então não tem nada que eu possa fazer. Eu fico de mãos atadas. Até que eu comecei a entender uma coisa. O mundo, de uma certa forma, só estava me devolvendo aquilo que eu emitia. Não porque ele é cruel, mas porque ele estava lendo a minha frequência. A gente é esse espelho. Nós somos esse espelho. E o espelho, ele fala justamente dos padrões, daquilo que se repete em lugares diferentes, em fases diferentes da vida. Tem uma coisa em comum em todas essas cenas, que é você. E isso não é para te acusar, muito pelo contrário. De uma certa forma, é a melhor notícia que existe. Porque se o problema fosse só os outros, você teria que esperar o mundo inteiro mudar para poder ficar bem. Muita coisa a gente não controla, é verdade. Mas tem um fio ali que é seu, uns pauzinhos que você pode mexer. E muitas vezes o que mais me incomoda no outro é uma coisa que eu não me permito ser. Ou às vezes é algo que eu já superei e a pessoa não. Então eu perco a paciência. De um jeito ou de outro, o que me incomoda diz alguma coisa sobre mim. E é aqui que o meu trabalho faz uma coisa que a palavra sozinha não faz. Tem muita gente por aí falando de espelho. Crio um espelho através da pintura. Quando eu termino um soul portrait, eu não pinto o rosto que a pessoa mostra para o mundo. Eu pinto a frequência vibracional dela, o campo energético, aquilo que ela irradia por baixo de todas as máscaras. As cores que chegam, o olhar que se forma, as camadas, tudo aquilo é uma mensagem. É o que ela emite sem nem perceber. Funciona como uma arte oracular. E aí, quando ela se depara com a arte pronta e a arte olha de volta para ela como um reconhecimento, acontece uma coisa linda. Ela não está mais olhando para uma pintura, ela está olhando para um espelho, um reflexo que pela primeira vez olha de volta para ela no sentido energético do ser. E aí tem um momento que eu vejo se repetir, retrato após retrato. A mulher olha para esse espelho pintado e ela para de fugir. Porque uma coisa é alguém te dizer que você é forte e você ali sem conseguir acreditar. Outra coisa diferente é você ver uma imagem, identificar a sua própria força saindo e se transformando em cores vivas. É um processo de ancoragem. A gente ancora aquilo primeiro para depois poder transmutar. E aí a pessoa para de ignorar a si mesma e começa a irradiar uma frequência de existir, de valer a pena, de se ver verdadeiramente. E o mundo, do mesmo jeito, começa a devolver isso para ela. Porque o mundo, de uma certa forma, é o reflexo de você. É o reflexo de todos nós. Claro que cada pessoa tem as opiniões dela, as coisas dela, mas você vai ter a tua própria realidade. Cada um vive numa realidade diferente. Existe uma verdade real que ninguém nunca vai saber por inteiro. Mas toda verdade, toda realidade é subjetiva aos olhos de quem observa. E eu não vou te prometer que olhar para o seu reflexo conserta a sua vida. Eu não sei exatamente o que vai surgir para você, mas eu confio totalmente na arte e nos meus guias espirituais para trazer a melhor mensagem para você. Essa confiança no invisível é uma coisa fantástica e mágica. Cada um vê uma coisa, cada um tem o seu tempo, o seu processo. Isso vai chegando em camadas, não numa só paulada. Mas o que eu sei é o seguinte: enquanto a gente acha que o problema está só lá fora, a gente fica refém. E no dia que você entende que existe esse espelho, que é possível se olhar, você ganha de volta uma coisa que sempre foi sua: a sua energia, a conexão,
o poder de escolher o que você quer irradiar. É o alto poder que essa arte te devolve. E isso não te deixa sozinha carregando culpa, muito pelo contrário. Te coloca como responsável pelas suas ações, energias, vibrações e te coloca no comando da sua própria vida para viver a melhor vida possível. Nomeamos a esponja, aprendemos a discernir e agora olhamos para o espelho, para o nosso reflexo. Mas talvez tenha surgido uma pergunta: como será que eu pinto o que a pessoa irradia esse espelho? Essa alma, essa visão? De onde é que isso chega? No próximo episódio eu vou te contar a parte mais íntima do meu processo. De onde vem o que eu pinto, que não é loucura, que não é apenas talento, não apenas dom. Uma linhagem e uma linguagem muito mais antiga do que parece. Se você se sente vítima do mundo e nunca te colocaram um espelho para você se enxergar verdadeiramente, você não está sozinho. E existe esse espelho, e ele está disponível. Existe essa linguagem e há pessoas, assim como eu, uma auxiliadora, que trabalham nesse sentido. Me conta aqui se você consegue perceber esses padrões, essas sombras na sua vida. É um lugar zero julgamentos, então pode escrever tranquila, que eu estarei aqui para acolher os seus comentários. Se quiser ir mais a fundo, se inscreve aqui e vamos continuar nossa jornada. Um beijo!